Olá, quando se fala em acessibilidade, lembramos das rampas, do piso tátil do elevador, não é? Mas e as pessoas de baixa estatura, que sofrem com a altura do carro, da mesa, das cadeiras? O programa Nossa Entidade Especial recebe representantes da Associação de Pessoas com Nanismo no estado de São Paulo. O nanismo é consequência de um problema hormonal ou médico que faz com que o corpo não cresça e se desenvolva como deveria, fazendo com que a pessoa tenha uma altura máxima de 1,40 m. Eu converso com a Elisângela Paulino Alves Ribeiro, ela é presidente da associação, também a Carla Baione de Camargo, ela é voluntária na entidade, e a Michele Vaz Rocha, ela é a tesoureira também da associação. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Elisângela, vou começar com você para saber da história, porque eu sei que tem aí o papel também de um parlamentar aqui da casa, né? Sim. Olá, muito tudo obrigado. Bem? Agradeço o convite, tá, em nome de todos da ANAESP. Dia 14 de agosto, conseguimos, com a graça de Deus e do nosso querido deputado Campos Machado, abrir a Associação de Nanismo do Estado de São Paulo, a ANAESP. Então, assim, foi uma grande conquista com o apoio dele, que já vem trabalhando com muito da inclusão, né? Já há uns 3 anos para cá, ele ajuda muito já na parte do esporte com os pequenos, né? Temos também a parte do futebol. Então, ele já havia feito um trabalho, sempre apoiando e ajudando. E aí surgiu de falar com ele sobre a associação. Que legal, você já tem uma sede? Não tem ainda? Não, realmente ainda não temos. Agora para 2019 vamos sentar e estudar aí um melhor local para a gente ter espaço físico. E eu espero que depois de você ver esse programa nas redes sociais ou pelo canal 7 da NET, você possa colaborar, participar, porque tem muita informação nesse programa e a Elisângela vai nos ajudar. Qual é o universo de pessoas com nanismo no estado de São Paulo, por exemplo? Você tem um número? Então, tá até defasado, assim, essa parte de números, né? Eu sei que, assim, em termos de Brasil, 60% da comunidade está aqui em São Paulo, né? No estado de São Paulo. No estado. Então, a maior comunidade hoje se encontra em São Paulo. Por isso também a gente tinha essa necessidade de abrir uma associação, né? E também, assim, hoje existe uma ligação muito forte entre nós mães que temos crianças com nanismo. Você tem? Não? Você é mãe? Tenho. Eu tenho. Esse é o motivo da sua aproximação pela causa. Exatamente, então, claro, né? Quando o meu primeiro filho, né, ele hoje está com 10 anos, o Henrique, ele tem nanismo, um dos tipos de nanismo, que são vários, né? E aí, dentro disso, eu comecei a pesquisar, entender um pouco mais. E também, ao longo do tempo, eu vi a necessidade de fazer mais eventos, já existia, mas a gente, junto com outras mães, a necessidade da gente poder aproximar mais nossas crianças, porque eles veem que não estão sozinhos nessa, conhecendo outras crianças que têm a mesma... entendi. Então, eu vou para a história então da Carla, porque a Carla é mãe da Ana Beatriz. Ana Beatriz. Como é que é a sua história? Porque assim, a Elisângela havia dito para mim que a mãe pode saber já durante a gravidez que o filho tem nanismo. Não foi o seu caso? Não. No meu caso, eu descobri o nanismo, né, na Ana, depois que ela nasceu. Eu fiz um pré-natal normal, exames de rotina, tudo certinho. E logo que ela nasceu, tem aquela primeira consulta do pediatra e tal, ele pediu para que nós fizéssemos outros tipos de exame, onde constatou realmente a achondroplasia, que é um tipo de nanismo. Isso com quantos meses ou anos ela tinha? 2 dias de nascido. Ela nasceu, tanto que aparentemente em ultrassom, ela tinha um tamanho de fêmur normal, um tamanho da húmero, né, da parte do braço normal. E, enfim, eu tive uma gestação tranquila, normal. Certo, mas aí com 2 dias fez o exame e acusou isso. Aí nós fizemos um exame. Eu estava lendo porque assim, o nanismo, ele até me corrijam se vocês tiverem mais conhecimento, o osso que no seu final que ele não tem mais um crescimento, é isso, né? Isso, ele tem um determinado, ele chega até, ele é menor, né, do que o normal. Entendi. No final ele... E aí para você, então com 2 dias, então você já teve esse diagnóstico, como é que foi esse momento para você?
em relação assim a expectativa, aí você começou a procurar informações, tem pouca informação? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Você foi na internet? Assim? Tanto que eu assustei até o médico, ele não usou, ele usa muito termos técnicos, né? E ele usou a palavra acondroplasia. Eu quase desmaiei. Eu falei, pronto. Meu pai, meu sua Deus, filha está que é isso? Exatamente. É. O que é a acondroplasia? Aí saímos da maternidade, enfim, buscamos informações, aí eu fui verificar que era um tipo de nanismo, né, onde há uma deficiência nos membros inferiores e superiores. Então ela tem uma estatura de tórax, essa parte do corpo normal, os membros mais curtos são as pernas e os braços. Mais curtinho, entendi. Mais curtinhos, cabeça. Aí tem algumas características, enfim, certo. que é meio longo agora. Certo. Mas aí eu fui buscando isso, a internet fala bastante sobre isso. Aí foram passando os anos, mas assim, é incrível, parece que eu nunca mais vi nenhum anão na rua, por exemplo, sabe, assim, tipo... De vez em quando você via, depois você falou, de vez em quando eu algum... via, eu encontrava, eu tinha assim, depois parece que parou. Eu não via mais, eu não... Né? Porque você tinha um parecia pouco de interesse, longe, né, de saber de outras histórias, já que a informação era pouca na internet, que aí busquei, hoje é a nossa maior fonte de informação, né? Mas eu sempre tive essa falta. Eu colocava lá, não. A acondroplasia me trazia termos técnicos, como certo. eu disse. Agora, eu queria saber o que é um ser, né, pequenininho, o que é ser anão. Assim, o que traz isso? Dia a dia. Né? O dia a dia, alguma coisa assim. E eu não tinha. Assim, não conseguia. E aí, com isso, a gente foi... Aí eu passei em várias consultas, dentro dessas consultas normais de bebê, era geneticista, além do pediatra, que toda a mamãe leva o bebê durante um ano, a gente passa por ortopedista, geneticista, cardiologista, neurologista, por todas essas, né? Por todos esses médicos, por todas essas especialidades. Aí, com isso, eu fui conhecendo, conversando, aprendendo. Mas o contato mesmo, assim, com alguém, com o nanismo, eu fui ter com quase... Ela tinha 5 anos de idade já. Hoje ela está com 12. Ah, nossa. O contato mesmo foi com 5 anos. Dos 2 dias de idade dela, depois só com 5 anos você foi ter contato com outra pessoa que tinha a mesma questão. A gente está passando algumas fotos, eu até queria que você comentasse rapidinho aqui. Isso é da ANAESP. Essa é a diretoria. É a diretoria. E os membros... Tem o Marquinho que não pôde vir, ele está aí. Eu gostaria de falar... do meu lado. Ele parou a foto, então dá pra gente falar. Pode falar, Gisele. Assim, quando a gente pensou na associação... tá faltando algumas pessoas aqui que são os coordenadores, os voluntários, né? Mas a diretoria, a gente pensou que tinha que ser algo, nós mães, que temos crianças com nanismo, representada pela Fabiana, que faz um lindo trabalho há anos, eu e a Miriam, e tem também eles, que são o nosso foco, né? Que são os pequenos, né? Representado pelo Mineiro, que tem... É um profissional maravilhoso na área de hotelaria, a Michele que está aqui presente, Paloma, Tainá, a Renata também, tesoureira, o Marcos, ele representa o esporte, que eu te falei, hoje ele está como... ele é um dos jogadores do Brasa, que é um futebol só para pequenos do Brasil. Eles representaram... Acho que foi em outubro, né? O Brasil na Argentina e trouxeram a medalha de bronze. Então, assim, estão lutando para, nas próximas Paralimpíadas, essa categoria esteja presente, né? O futebol dos pequenos ou anões para estar representando. Então, que legal. Não, e qualquer tipo de esporte é sempre muito bem-vindo. Mas aí me fala, para a gente ir esclarecendo, os tipos mais comuns do nanismo. O tipo mais comum é a acondroplasia. A acondroplasia, né? Porque tem a questão genética, pode ser genética e pode não ser. Tem a parte hereditária, né? Mas assim, o mais importante, assim, que isso precisa ser passada, essa informação, é que qualquer casal de estatura padrão
pode vir a ter um filho com nanismo, né? Eu tenho estatura padrão, né, considerada, o meu esposo tem 1,72 m e tivemos o Henrique, que veio com um tipo de displasia tipo raro, que chama espondiloepifisária, já é um outro tipo diferente da acondroplasia. E você sabe se pode ser feito algum tipo de exame anterior para saber se a pessoa tem maior chance ou não, geneticamente? Então, existem exames que fazem com o casal, mas não dá assim para dizer, olha, não dá para 100% que não vai ocorrer. Não tem como. Então qualquer casal. Mas quando o casal, e aí sempre tem essa dúvida, né? Quando uma pessoa de estatura comum casar com quem tem uma estatura considerada aí do nanismo. Sim. E aí, pode ocorrer? Pode, 50%. 50% de chance. De chance. E se for os dois com nanismo, aí tem... Então, nós temos casais, os dois pequenos, que têm filhos de estatura normal. Então, é algo assim, realmente, não sei a questão da porcentagem, mas existem muitos casos de pequenos. Vou deixar a Michele falar, porque senão... Você sabe que eu estava... Ô, Michele, você é tesoureira hoje da entidade. Então, eu estava brincando com você antes de começar o programa. Se você é tesoureira, eu não posso deixar de te perguntar, já que a instituição está começando, como é que as pessoas que estão nos assistindo colaboram, participam, ajudam? Vocês estão começando o trabalho, precisa de uma sede. Acho que vocês vão, daqui, os anos vão passar, vocês vão fazer um trabalho muito legal, mas precisa do dinheiro, né? Fala aí pra gente. Bom, hoje, né, a gente estamos na rede social, no Face, Instagram, e hoje nós não temos sede própria, né? Hoje, para a gente fazer uns encontros, é feito é tudo combinado, cada um colabora com alguma coisa, né? Até o espaço. Até o né? espaço. Sempre... Muitas vezes a gente não consegue o espaço, aí a gente tem que espaço locar. Público. A Secretaria da Deficiência ajuda bastante. Entendi. A Secretaria da Deficiência do Estado ou do município de São Paulo. E me diz uma coisa, vocês têm um WhatsApp que eu queria colocar, é um grupo ou é só um número que as pessoas ligam? Esse número, que é o 994354303. Isso. Esse é da ANAESP e a partir desse número a gente consegue, como eu posso falar, classificar. A mãe é gestante, precisa entrar num grupo específico para mas eu ligo nesse número ou eu ligo? É o WhatsApp. Eu entro no WhatsApp. Então já e já lá é um grupo. A gente classifica para onde que a gente vai direcionar. E tem outros grupos com outros números. Grupos, que legal. Tem vários grupos. Então eu sou mãe, eu vou posso participar do grupo das mães. Isso, grupo das mães, ali a gente orienta. Vocês estão começando bem esperto, viu? Gostei mesmo. Muito bem legal. Muito inteligente, porque assim, as pessoas... É muito rápido, né? E tudo bem, porque o WhatsApp você tá rapidinho, às vezes o WhatsApp, às vezes você não tem nem uma rede muito boa, tá funcionando, porque você vai entrar numa rede social, até você encontrar o grupo, você já vai bem direcionado. Mas eu quero saber mais da história da Michele. Ô, Michele, você sabe que você sentou aí, eu não sei se a câmera consegue pegar, mas você tem quanto de altura, Michele? Eu tenho 1,29. 1,29. Seu pé não está alcançando o chão. Eu falei, Michele, você sabe que a pessoa quando não põe o pé no chão, a mulher pode ter alguns problemas de saúde, isso já é comprovado, né? Você vê que nem é que a gente não tem para colocar para ela, precisaria ou uma cadeira mais baixa, ou um apoio de pé para você ficar mais confortável. O apoio de pé normal não condiz. Ele não é o apoio, vamos supor, você trabalha o dia todo sentada numa cadeira. Aquele apoio que a gente põe. Aquele apoio que você põe, não. É um apoio diferenciado. Você tem um apoio feito sobre medida. Teria que ser sobre medida. Para minha medida é para a medida da Tainá é claro, então, porque tem pessoa com 1,40, 1,30, 1,20. Entendi. Agora, qual é para a gente ter uma noção desse universo, que tipo de problema a pessoa com nanismo enfrenta, os mais comuns do dia a dia? A gente abriu o programa falando, olha, tem a questão do piso tátil, enfim, a gente sempre pensa num monte de coisa, mas para a pessoa com nanismo, tem. Sim, com certeza. Existe, mas... Na escola não tem uma cadeira que comporte a criança para ela ficar confortável para passar tempo na... A criança ou o adulto, né? Sim. Na escola
faculdade, trabalho. Ônibus, que os idosos já têm. Os idosos já pegam aquele negócio assim, coitado. Ônibus a gente geralmente faz uma manobra, né? Porque a gente. Ele para, a gente faz uma escalação. Vai escalar o ônibus para poder subir. Faz uma escalação, sim. Porque imagina, um adulto já é complicado, porque os ônibus, dependendo da posição que ele para, né, a pessoa tem que fazer aquele esforço com o pé lá em cima. É bem alto. Imagina uma pessoa. E para a mulher também existe uma questão mais complicada, né? Tá de saia, né? Vai pedir ajuda, né? Não é fácil não, né? Sim. Como é que vai ser o dia a dia ali em várias situações, né? Porque, ou seja, numa escada rolante, enfim. E que tipo de, já que a gente está numa casa que fala de políticas públicas, o que você acha que tem que ter mais, e todas vocês, de políticas públicas que tem que estar na nossa cabeça o tempo todo? Inclusão, não só para o nanismo. Eu falo num contexto geral mesmo, não falo só de acessibilidade de rampa, disso. É pensar que todos vai precisar, né? E alguns têm uma mobilidade menores do que as outras. No caso dos pequenos, a mobilidade é reduzida. E assim, a gente vê muito pouco lugares assim que está adaptado. Esses dias mesmo, algumas pessoas me postou, Elis, o aeroporto de Congonhas, ele tem banheiro para pessoas com nanismo, e isso eles acharam o máximo. Com assento baixo, o lavatório ideal para se lavar as mãos. Então, porque banheiro, no caso do nanismo, acho que é um caso até específico que a gente pode comentar. A sua filha está com quantos anos? O meu filho tem 10 anos. O seu é 10 anos e a filha da Carla? 12 anos, né? 12. Acho que para a menina talvez mais complicado ainda, né? Sim, porque assim, eu estava vendo uma história no blog que assim, acho que era uma moça que ela tem, acho que 90 centímetros, eu preciso rever, mas a empresa colocou lá um banheiro específico para ela, porque só tinha ela com nanismo. A empresa é grande, e aí falou, não tem condição mais de você usar o banheiro normal de todo mundo, porque assim, nem o vaso ela não alcançava. Aí ela falou, fizeram tudo bonito, né? Aliás, acho que era moço, porque tinha um mitório e tinha a pia. Ficou tudo muito lindo, só que assim, a pia eu não alcançava, mesmo fazendo por medida, eu me molhava tudo. Então. Olhei, de repente, o mitório, o banheiro era só para mim, falei, puxa, tá na altura certinha. Não vou usar esse mitório para fazer o xixi, vou usar para lavar a mão. Inverteu. Eles acabam tamanho assim, é a ignorância de que as pessoas, digamos, convencionais têm em relação à real necessidade de que aquela pessoa precisa da altura certinha e que pode ser feito. Tem uma coisa que é muito interessante, que é o desenho universal, talvez você já tenha ouvido falar, que é basicamente isso, né? A janela mais baixa, porque daí uma criança, qualquer pessoa pode chegar e olhar o horizonte, e quem é mais alto também não vai ter problema. Uma tomada um pouquinho mais baixa, dependendo do nanismo, a maçaneta a pessoa não alcança. Exatamente. A maçaneta sendo mais baixa, a outra pessoa também não vai ter problema. Então, não vai atrapalhar a vida do outro, mas vai resolver a vida de todo mundo. Isso que eu ia falar agora. O elevador, se você tiver um botão nessa altura ou nessa, para você não vai estar legal, não vai ser. Pra eles, agora, para os pequenos, faz muita diferença. Imagina, um pequeno entra no elevador, ele quer ir no, sei lá, um prédio bem alto aí, sei lá, 20º andar. Ele não consegue chegar até o botão do 20º andar, ele tem que pedir auxílio. Aí não tem ninguém. E ali ele fica. Ou ele vai, não sei. Sim. Arruma um outro meio. Diga, Michele. Uma coisa que assim, que é muito claro isso, nesse sentido, é que assim, os olhares das pessoas, né? Bom falar. Isso que eu ia te perguntar. O olhar da pessoa, você está passando, você traz olhar para você. As pessoas olham, é diferente. Hoje, antigamente você não via tantas pessoas na rua. Hoje as pessoas estão colocando a cara para fora de casa. As pessoas saem mais e acabam sendo mais... Estão trabalhando, muitos estão trabalhando, estudando. Hoje está bem melhor. Sim, porque antigamente, você está em casa, está largado. Não, e não é isso. Em relação ao preconceito, queria que você falasse, porque em relação ao preconceito e em relação à informação, nós conversamos aqui com pessoas cegas e eles falaram,
Às vezes a pessoa chega, você vai atravessar a rua, tem gente que grita e eu falo, eu não sou surdo, eu sou cego, mas eu escuto bem. Você quer ajuda? Não precisa. O que eu faço? Aí ele falou, não, simplesmente chegue perto e converse. Você quer ajuda? O que eu posso te ajudar? O braço? E aí eu aprendi, porque eu não sabia. Esse dia foi conduzir o... É muito simples, mas a gente fica assim meio perdido. E agora? Eu falo, não falo, chego, não chego. Orientação. Né? É muito simples. No caso, o que as pessoas às vezes têm de ignorância que de repente é só perguntar e ajudar e que resolve mais fácil do que... O que é mais... que traz mais assim, né, nesse sentido pra gente, são... no sentido de que a gente precisa pegar alguma coisa no alto. Tipo, você chega num lugar, mercado, você não tem... Um balcão de um bar, por exemplo, uma padaria já é, né? Aí assim, aí você fala assim, nossa, eu vou... Muitas pessoas chegam na porta, olham assim, não. Já vai, hoje as pessoas estão saindo. Você fala, uma pessoa com nanismo, ela chega na padaria, falou, esse balcão é muito alto, ela volta e fala, não é aqui que eu vou tomar meu café, é isso que você vai fazer? Dependendo da pessoa, mas, por eu já cheguei a ficar em um balcão para ser atendida, tipo, 20 minutos, a pessoa não... Quem está do lado, você acha que deve ajudar uma pessoa que está ali? Você quer que eu peça para você? Ou você acha que não é o correto seria quem está dentro do balcão? Ter a visão. Na verdade, a visão tem que ser ambos, né? Porque também não tem necessidade de um balcão de mais de 1 metro de altura. Tem uns que são bem altos, é verdade. Entendi. Não tem, né? Não tem o porquê. As cadeiras mais baixo, um exemplo, aqueles bancos. Eu não sei aqueles bancos porque... Tem banco que é muito alto e você, por exemplo, não alcança a perna no chão, é até perigoso, né? Sim. Ficar dentro do... Porque assim, parece brincadeira, mas assim, se a pessoa, vamos supor, ela sobe no banco... Tem uns banquinhos desses de padaria que são bem altos. A gente que já é alto, já às vezes quase não... Imagina, a pessoa está ali, uma pessoa esbarra e ela não vai alcançar o pé no chão, vai cair e vai se machucar. Você vai descer ou você vai pular. Não, você tem que escalar, né? Ou você pula ou você pula e escala o negócio. Ou escala, é um dos dois. É muito complicado. E é uma coisa que não é difícil de resolver, né? Não. É uma coisa que é mais simples, né? Diga, Elisângela, por favor. Falando assim, ela deu um comentário importante das pessoas saírem mais, ter mais visibilidade. Eu acho que hoje ainda a comunidade mais discriminada é ainda dos pequenos. Assim. Então, eu peço sempre que eles saiam para fora, saiam para as ruas, entram nos grupos de WhatsApp, frequentam os encontros, os eventos, os congressos, para se informatizar, sabe? Eles também precisam... criar coragem, ter mais informação sobre o que está acontecendo, a comunidade está crescendo, né? Existe uma força muito grande. Nós temos, por exemplo, a comunidade dos surdos, por exemplo, eles são muito fortes, saem. Eu me lembro em Campinas, eu não sei se existe mais isso, existe um lugar que chamava Largo do Rosário. Eles se reuniam, mas dá para falar que eles faziam um barulho bem grande, viu, cara? Porque, assim, a gesticulação e a movimentação deles era... E a gente ia lá só para... Dava vontade de conversar com eles, porque eles riam, brincavam muito, né? Mas era uma comunidade unida. E eu acho que agora vocês também vão fazer uma comunidade grande. E acho assim, precisa de visibilidade. E em relação às empresas, por exemplo, porque vocês buscam assim as empresas, assim como vocês buscaram o poder público por meio do deputado Campos Machado, para que tenha mais visibilidade, mais conhecimento, mais informação. Já tem alguma empresa que sinalizou assim que pode... Então, de uns tempos para cá, mudou muito, né? Com as leis de inclusão em geral, trouxe assim que as empresas, muitas têm que contratar, que é o Pessoas com Deficiência, que é o PCD. Então, assim, muito emprego surgiu e ainda tem uma demanda grande de emprego, isso não podemos negar. Eles nos procuram, várias empresas. Olha que legal. Mas precisa se qualificar também, né? Sim, É importante qualificar, né? Muito, tem que qualificar, tem que... Eu vou para um rápido intervalo e depois do intervalo eu volto para falar sobre esse tema. Não sei se você sabia ou não, mas as pessoas com nanismo são classificadas como pessoas com deficiência. Então tem todo um universo aí, não só em relação à empregabilidade, mas inclusive voltado para as políticas públicas também. Então, a gente vai para um rápido intervalo e volta já com esse tema.
Estamos de volta. O programa Nossa Entidade recebe os representantes da ANAESP, que é a Associação de Pessoas com Nanismo do Estado de São Paulo. Eu conversava antes com a Michele e vou voltar com ela. Michele, você é tesoureira da ANAESP e trabalha também no RH, né? Sim. A gente falava antes do intervalo que a própria legislação define, uma vez que as pessoas com nanismo são classificadas com deficiência, elas têm o direito a ter um percentual, acho que a partir de 1.000 empregados, né? Um mínimo para que essas pessoas sejam incluídas, fazer a né? inclusão, sim. Uhum. E aí você, dentro dessa questão, como é que você vê uma pessoa que, de repente, a empresa vai contratar e, vamos supor, uma pessoa para administração, e aí contrata a Elisângela, que tem nível superior, tem uma classificação, e contrata você. Na hora da empresa receber uma pessoa que tem o nanismo, existe uma diferenciação? A empresa está preparada? Sim, na verdade, o meu ver, as empresas não estão preparadas ainda para aceitar que você está contratando um funcionário e não a deficiência dele. Ah, entendi. Entendeu? Tipo, isso ainda é um impasse. Eu contrato porque eu tenho que cumprir a cota. E não porque ele é capaz e ele é eficiente. E isso ela vem se surpreendendo muito. Assim como aconteceu, por exemplo, nas cotas nas universidades para pessoas negras, aí no início se dizia assim, mas muitas pessoas vai haver defasagem, não vão terminar, as notas vão ser mais baixas. E o tempo mostrou que não, que essas pessoas têm notas tão boas quanto as outras pessoas que não tinham cota, né? Sim. Ou seja, o preconceito está no olho de quem vê, né? De quem a pessoa está chegando e falando, não, essa pessoa está vindo na cota, será que ela ela tem competência, né? Eu costumo dizer que o preconceito está em cada um de nós. Em alguma medida, né? Às vezes sem a gente saber, né? Sem a gente saber. Em cada um de nós, porque se eu me limito, eu não posso fazer uma faculdade, ou eu fiz uma faculdade, mas eu vou ficar nessa vaga porque é da cota. Não, eu sou capaz, eu tenho que buscar, tenho que almejar, tenho que ir atrás daquilo que realmente quer. Entendi. Qual é o tipo de... vou mudar a pergunta. Como você gostaria de ser tratada e que muitas vezes você não é? No trabalho, na escola, enfim. Que tipo de abordagem? Porque assim, você tem quanto de altura? 1,29. 1,29. Aí, quando a gente olha para você, assim, é quase que natural, né, Elisângela? As pessoas falarem, assim, é como os velhinhos, quando vão ficando muito velhinhos, as pessoas têm uma tendência de tratar como criancinha, né? Verdade, o cego como surdo. E a pessoa menor como se fosse uma criança. Isso é ruim? É natural. As pessoas têm um olhar tipo, não pega isso. Eu viro e falo assim, eu sou pequena, não sou inválida. Entendi. E às vezes eu brigo até tenho uma relação com o pessoal do meu trabalho, tipo, aí às vezes eles falam assim, muitas vezes você nos surpreende, Michele, porque você dá o baile em muitos de nós aqui. E às vezes não precisaria surpreender, porque é uma coisa natural. A maioria das coisas você pode fazer. Sim. Acho que a única limitação que você tem mesmo é da altura de quando vai pegar alguma coisa. A limitação de altura, com relação a pegar peso, eu não posso, né? A gente, portador de nanismo nenhum, deve tá pegando peso. Entendi. Né? Isso afeta ainda mais com relação à coluna. Porque já tem algumas limitações, Sim. porque na própria estrutura óssea... Na própria estrutura a gente já sofre uma pressão na coluna. Entendi. Tá vendo? São tudo coisas que a gente não sabia, né? Hoje aprendi muita coisa. Diga, Elisângela, você ia falar. Quando fala assim que tratam eles como bebês, isso o meu filho antigamente na escola ele falava, mãe, eu não gosto que me chame de bebê, né? Acho que a Carla também... Isso já com quantos anos? Já com 7, 8 anos, então... meu bebê, porque é menorzinho. Então, assim, depois passou, viram que ele tem a competência e é
tão igual quanto os outros de estatura já média, então hoje já passou, mas é uma coisa que irrita nos pequenos, é isso, pôr a mão, bater na cabeça ou chamar de bebezinho ou alguma coisa nesse nível, eles não aceitam e também não tem porquê, né? Qual é a palavra que vocês têm, a Carla, também para as mães que tem filho com nanismo e vocês passaram uma estrada aí, sofreram com falta de informação, nem na internet não achavam, né? Que tipo de palavra você tem para as mães que vai ter que orientar o filho, olha, na escola você pode ser tratado diferente, enfim, em relação a essas coisas? Olha, eu vou ser bem sincera, como mãe, eu ainda estou aprendendo muito. É um dia de cada vez, né? A gente, hoje, como diz aqui, nós estamos com mais informações. No meu caso, a gente está sempre nos encontros, buscar, não ter vergonha, não ter... passar para a criança, no meu caso ainda é uma criança, né? Ela está se desenvolvendo, está entrando na fase da adolescência. É tratar e normalmente, ela tem 12 anos, ponto. Eu tenho 2 outros filhos, como eu falei, um de 14 e um de 19. E como eu tratei o de 14 e o de 19, eu trato a minha filha. A gente trata da melhor forma possível. Ela agora está com quantos anos? Ela está com 12. Está entrando na adolescência, né? Que já é uma fase complicada para qualquer tipo de pessoa. Por isso que eu falei, o tratamento como mãe, tratem igual. Trata igual. Igual. Né? Agora, até para deixar bem claro, em relação assim, à saúde, existe alguma limitação à saúde física e mental ou não? Porque às vezes o pessoal pode falar assim, mas ele tem a limitação física de pegar peso, mas não existe nenhuma outra limitação. A pessoa com nanismo, ela tem o desenvolvimento, né, Elisângela, do corpo normalmente e da cabeça também, né? Tem. Assim, não tem nenhuma limitação. É que assim, existem mais de 400 tipos de nanismo. Se você for falar dos mais... que é o nanismo de tipo mais comum, a condroplasia e alguns outros, realmente não tem problema de saúde. Claro que tem que estar levando, enquanto eles são menores, ao longo dos anos, o ortopedista faz parte. Né? Então, pediatra, ortopedista é ali junto, né? Certo. Mas não há nenhum problema neurológico. Nenhum problema. Entendi. Acontece que tem alguns tipos bem raros de nanismo. Que são decorrências também de outras doenças, né? Que aí não é exatamente o nanismo que vai fazer, aí é um outro tipo de problema. Eles têm baixa estatura. Entendi. Né? Basicamente, eles vão ter assim, a vida de ser pequenos, mas se você for perguntar, todos aí estudam, têm suas profissões, muitos casaram, já têm seus filhos. É uma vida completamente normal. Entendi. Elisângela, eu vou mostrar o livro que você trouxe, mas eu quero que você fale, enquanto isso, sobre a escola, a questão da acessibilidade na escola, se existem limitações e o que o poder público poderia alterar. Tá. Houve bastante melhora quanto à inclusão, mas as escolas não estão ainda preparadas, né? A Carla também vai falar um pouquinho disso. Mas, em geral, nós precisamos, agora com a associação, vamos lutar muito por políticas públicas, focado também na escola. As escolas precisam estar preparadas para receber nossas crianças. Bebedouros, adaptação de cadeiras, né? Carla, exatamente. Você podia... Então, a Ana, ela... Hoje bebedouro, eu não tinha pensado, né? Porque, nossa, bebedouro... faz uma falta danada, né? Muito, muito. A Ana, hoje, como eu falei, com 12 anos, ela já se vira sozinha. Mas ela esteve na escola com 6 anos. Com 6 anos, ela não alcançava no bebedouro. Porque os bebedouros, que nem ela estuda numa escola pública, né? Uma escola do Estado. E, enfim, tudo... o bebedouro... Como eu posso explicar, é de piso frio, uma altura só, com várias torneiras. Então, aqui ele está ali, fixo, né? Eu tive que fazer várias adaptações, colocava às vezes banquinhos, colocava até tatames que falam, para ela poder alcançar. Isso não é só com a Ana com problema de estatura, com outras crianças que estão entrando agora, com 6 anos, elas são muito pequenininhas, elas não alcançam. Banheiro não tem banheiro infantil ou adaptado. O banheiro do cadeirante, tem o banheiro do cadeirante adaptado, porém,
o do cadeirante já é alto o vaso. Já é alto. Ele normalmente já é mais alto até que o normal. Então não tem adaptação. Banheiro, carteira também. Se eu precisar, que nem no caso da Ana, ela ficava com as perninhas penduradas, como ficam até hoje. Isso pode causar, principalmente na mulher, problemas. Na mulher, problemas de saúde e distração mental. Nossa, tá vendo? A criança, enquanto ela não senta, enquanto ela não apoia os pés como uma outra criança, ela fica balançando as perninhas. Isso distrai. Acaba gerando. E às vezes a professora nem está sabendo porque aquela criança está aí vai distraída. Está dispersa. Está dispersa e entra num ciclo. Mas a mãe tem que lutar por isso, tá? Hoje existem, pela lei de inclusão, essas adaptações têm que ser gratuitas e toda escola, seja ela privada ou particular, tem que fazer as adaptações para essa criança. Deixa eu mostrar o livro aqui que eu prometi. Vamos ver se eu consigo aqui na câmera 1. Chama O Menino que Queria Ir ao Espaço, né? Da Fabiana Salatiel. Me fala desse livro, Elisângela. Esse livro é de uma amiga lá do Rio de Janeiro, a Flávia. Ela também é mãe de uma criança que tem nanismo. E, a partir disso, uma professora amiga dela resolveu fazer esse livro. Conta um pouquinho da história de uma criança que tem nanismo, de uma forma lúdica. Eu acho, assim, ideal para a gente estar levando nas nossas escolas, passando para a coordenação. Poder fazer um trabalho, né, com as crianças, onde tem o filho com nanismo, para que as crianças entendam um pouquinho esse universo. A Fabiana Salatiel, ela tem um filho com nanismo? Não, a Flávia. E essa é a professora. A Fabiana Salatiel é a professora. Então, elas em conjunto fizeram, eu achei que legal, conta a história. A história é bem bacana. E assim, de uma forma lúdica, dá para passar uma boa informação, né, para as crianças. Eu acho que para combater o preconceito, nada mais é que informação, né? Então, olha ali, ó, O Menino que Queria Ir ao Espaço, da Fabiana Salatiel. É legal se você quiser, na sua escola, um dia, tira um dia para falar, de repente, sobre acessibilidade e tratar do tema. Já tem o livro aí, procura na internet e debater sobre esse tema com as crianças, que é bem importante, né? Esse diálogo o tempo todo tem que ser feito, né? Bom, informação. Informação. Para que as outras crianças que estão na escola e a gente também, como adulto, possa ir aprendendo, né, desse universo, né? Exatamente. Porque é aquela questão não só do desenho universal, mas da universalização de tudo, é importante para todos, né? Para que a gente tenha um dia... para você quer ver... É sempre digamos, uma maioria mais convencional que faz tudo pra gente, né? Pra altura da gente, e aí tudo que sai daquela faixa tá fora, né? Sai do padrão, né? Foge do padrão. Só que se a gente for ver, as pessoas que, digamos, estão fora do padrão, digamos assim, não são poucas. Porque se você for pegar o IBGE, se você pegar todas as deficiências, que incluem as deficiências físicas e mentais, tudo, se eu não me engano, dá quase 20% da população. Então, é 2 em cada 10. Então, tem algum tipo de diferencial que precisa ser olhado e que muitas vezes não vai fazer diferença para quem não precisa disso. Bom, eu queria que vocês falassem também sobre... essas atividades que a ANAESP está propondo, daqui para frente. Como é que vocês veem? Vocês vão procurar, por exemplo, as questões tributárias para que possam ter isenções, criar projetos? Como é que vocês estão pensando em ampliar? E também deixa seu recado, Elisângela, para as pessoas que estão nos assistindo, como é que elas podem colaborar? Porque tem a mãe que quer saber, tem a própria pessoa que tem o nanismo, mas de repente tem uma empresa, uma escola, alguém que se interessa pelo tema. Queria divulgar um pouquinho nossa rede social, que esse é o caminho hoje que a gente tem, esse canal. Então é ANAESP no Facebook, tá? E acho que no Instagram é ANAESP_1408. Tá? Pode deixar os recados lá. E tem o número, né, do WhatsApp também, que é o 9... Vamos repetir o número do WhatsApp, porque o WhatsApp é importante, que aí a pessoa entrar lá já tem... É 99435-4303. Eu vou agradecer muito às empresas que tiver interesse, né, em ser nossos parceiros, porque a gente quer fazer muito para o ano que vem. Agora também vai ter, para o ano de 2019, um congresso em São Paulo de nanismo, onde a gente vai, para a comunidade em geral, falar um pouquinho sobre como que está a medicina hoje, né, a respeito de tratamentos, né, que para a qualidade de vida deles, né, em crescimento,
queremos falar também, orientar as mães, principalmente as gestantes, né? Que hoje, assim, diferente de mim e da Carla, há 10, 12 anos atrás, nós não tínhamos redes sociais, não tinha os grupos de WhatsApp. Então, o único jeito era ir na internet e ficar lá horrorizada com tanta informação pesada. Ou desinformação, brincadeiras negativas. Com brincadeiras, né? exatamente. Negativas. Muita brincadeira. Não tem coisa mais triste do que você estar procurando alguma coisa assim para a sua saúde e vem alguma coisa com brincadeira, né? E você acha um monte de texto de brincadeira e fala, puxa vida, mas uma informação séria, objetiva, eu não tenho, né? É verdade. Então, por isso que é importante. Eu acho que vocês estão muito de parabéns da criação da ANAESP, porque acho que vocês têm, todo mundo aqui tem, você tem o seu trabalho, deve ter também, né? Tem o trabalho. Qual a sua profissão? Eu sou agente de organização escolar. Agente de organização escolar. Então já pode dar as dicas lá na escola. Né? Eu tento o tempo todo com a minha filha. Eu trabalhei na escola que ela estuda, eu trabalho no estado. Trabalhei na escola que ela estuda. Hoje ela já mudou de Fundamental 1 para Fundamental 2, foi para o 6º ano. Eu não estou mais com ela. Mas até então é aquilo que eu falei. Eu sempre buscava alguma coisa para ajudá-los na escola, então eu tô lá. Você acha que o fortalecimento vem assim das pessoas se unirem assim num grupo? Vocês estão aí com um grupo de WhatsApp, tem a ANAESP no Facebook, no Instagram também, é só colocar lá a ANAESP, Associação de Nanismo do Estado de São Paulo. Do Nanismo do Estado de São Paulo. Achei que tinha nacional, mas um dia vai ser nacional, né? Por enquanto é do Estado de São Paulo, né? E aí você acha que é pelo encontro dessas pessoas, assim, de mães, de famílias, é que pode fortalecer? Muito, 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 muito. Porque, como eu falei, eu encontrei as informações quando a minha filha tinha 5 anos, nós fomos num primeiro encontro. Ela voltou para casa e fez assim: eu não sou anã. Tipo, ela recusou. Hoje, ela já se vê anã. Ela se vê como num mundo só. Antes eram 2 mundos distantes, né? Ela e a molecadinha da idade dela. Hoje não, hoje ela tá ali, independente de ter estatura baixa ou não. Isso ajuda muito nos encontros, porque eles vão crescendo e vão aprendendo juntos. Até porque a criança, até uma certa fase, ela vai ficando, é muito natural, porque acho que a partir, não sei, de uma idade específica é que começa a ficar mais acentuado, né? Talvez vocês possam me ajudar, mas sei lá, com 3, 4 anos, tá todo mundo brincando, um é mais baixinho e tal, né? Mas aí os outros começam a se desenvolver. Aos 5 anos começam as perguntas. Aos 5 anos, né? Aí fala, poxa, né? Porque aí já tô com 5, mas eu tô mais baixinho, e o meu amiguinho de 5 já é bem maior. E aí vai acentuando, vai acentuando. E aí, mas é como você disse, a sua própria filha, ela falou, não, ela não se identificou. Naquele primeiro momento, não. Sim. Nessa fase de se perguntar, 5, 6 anos, né, que faz parte, ela não se identificou. Mas aí nós continuamos com esses encontros, nós continuamos a pegar informações, enfim, a mostrar que tudo é normal, né, tudo é... Mas assim, aí nós fomos em mais encontros. Hoje é o que eu falei, hoje ela não tem essa diferença. Entendi. Agora, hoje, quantas pessoas, vocês reúnem mais ou menos quantas pessoas já, entre mães e pessoas com nanismo, já tem algum número? Os encontros, uma média de 200 pessoas. Nossa, 200 pessoas. Então, 200. No grupo tem mais de 200 já. Ah, sim. Hoje, alguns grupos já chegam a 260 Você membros. tem grupo para mães? Tem um grupo das mães, focado para a gente... trocar experiências, né, relatos e orientações. E tem o grupo também, chama Pequenas do Brasil. Esse grupo é maravilhoso. Assim, é um grupo de WhatsApp também? Isso, é um grupo de WhatsApp. Esse grupo é onde a gente passa todas as informações dos nossos eventos, dos encontros. Claro, eles também passam informações como procurar emprego. Isso é legal. Entendeu? Então, essa parceria tem gente jovens... que precisa de apoio psicológico, mãe ou filho? Todo mundo precisa em algum momento, né? Sim. Mas acaba... Porque talvez nem todo mundo aceite, não sei. Eu vejo mais, assim, no grupo das mães, aquela mãe que ainda está sabendo agora, estou gestante... a preocupação maior é a saúde, na verdade. Tem um certo momento como mãe, que a gente... Né? Como mãe, a gente... nosso filho vai nascer com nanismo, tá. Mas daqui a pouco, você entende que isso é baixa estatura, ok.
Certo. O que vem por aí, que são a saúde deles, é o que importa. Então, a preocupação maior de saber aonde que eu tenho que levar, em qual especialista, isso vai se tornando grande na cabeça de uma mãe. Mas eu quero cuidar, né? Mas é uma preocupação real, porque... Real. Sim, mas a criança com nanismo, ela tem diferença da outra, assim, em relação à saúde? Sim, tem que levar no médico? Sim, que eu falei, tem alguns tipos de nanismo que a criança sai do hospital, tá tudo bem, mas tem casos de nanismo que vem com outros problemas, como respiratórios, problema também de hidrocefalia, então aí é um cuidado a mais, né? Não são todos, mas nesse grupo a gente consegue orientar, ajudar essas mães. Orientação assim na área médica, vocês já têm algum tipo de assessoria gratuita assim que vocês conseguiram ou não? De médicos, de psicólogos? Então, no Brasil já foram feitos 3 congressos de nanismo. Nesses congressos existem os médicos parceiros que vão, dão palestras, né? E também dão, nesses dias de palestras, eles também dão algumas orientações. Nesse último que teve em Goiânia, feito pelo Somos Todos Gigantes, que é um site específico para pessoas com nanismo, o site Somos Todos Gigantes. Então, eu vi esse site, Somos Todos Gigantes. Isso é bem bacana, relacionado aí para a comunidade. Então, no congresso é maravilhoso. Acho que para nós mães que têm as crianças, é ali que a gente encontra muita informação. Tanto é que para o ano de 2019 o congresso vai ser em São Paulo. Então tá. Então já tem todas as informações. Sim. Ô, Michele, a entidade, a ANAESP, ela tem aí... acho que nem 4 meses, mais ou menos, mas eu queria que você desse informações. Vocês já fizeram algum tipo de levantamento? Vocês vão alugar ou comprar uma casa? E que tipo de recursos vocês precisam? Bom, o recurso que a gente precisa é ter a nossa própria sede, nosso espaço. Buscando parcerias, né? Com parcerias, né? Para poder crescer e poder... espalhar, ter informação, poder passar informação. E qual a melhor forma de ajudar? A pessoa pode ser voluntária, não sei se você já consegue emitir um boleto para a pessoa ajudar financeiramente, ou é por meio das empresas, como é que é? A Elisângela acho que pode ajudar também. Não, nesse primeiro momento a gente não está pensando em emitir boleto, não tem nada de... É mesmo buscando parceiros mesmo, empresas que queiram nos ajudar. Realmente nós estamos precisando de espaço físico, né? Estamos precisando disso daí, do pessoal que venha colaborar. Tem muitos eventos que a gente faz, a gente até gosta de fazer eventos em espaços públicos, até porque eu acho que a comunidade quer ser vista. Socializa, né? Lógico. Exatamente, a parte do social mesmo. Mas tem momentos que a gente precisa também do espaço para receber essa mãe. Por uma palestra, um curso. Por uma palestra, para poder fazer as terapias. Então, realmente, essa necessidade para o ano que vem é buscar empresas que possam nos ajudar financeiramente. Entendi. Aqui na Assembleia Legislativa, eles já se encontram com o deputado Campos Machado, do PTB, que auxiliou na criação dessa associação. Toda a parte de advogados, contabilidade, nos ajudou bastante. Que interessante. E também já presta um apoio, faz um apoio interessante na área do esporte, né, também. Que, aliás, você ficou de falar, tem 1 minuto ainda, mas, aliás, você já falou um pouquinho, né? Falei sobre o esporte. Mas eles precisam, de repente, de uma quadra, de um lugar mais interessante para fazer. Então, todo mundo que estiver interessado em discutir isso... Quem puder acompanhar o Brasa, BRASA, nas redes sociais, procura lá que vocês vão saber um pouquinho mais do esporte. O Brasa é um time de futebol? É um time de futebol dos pequenos. Que legal. Tá, eles também estão precisando de parcerias, porque tem o custo, né, de viagens, de treino, às vezes tem que jogar fora. No último mês eles tiveram que vender muitas rifas para conseguir as passagens para viajar, porque não teve nenhum patrocínio. Bom, espero que a entidade, a ANAESP, cresça muito, que vocês possam, como as outras, também um dia chegar numa área de pesquisa, que possa ajudar as pessoas, né? Porque geralmente a entidade, quando cresce, além de todo o atendimento, ela consegue fazer um trabalho aí na área da tecnologia também, para que as pessoas tenham muito conhecimento. Mas o importante, acho que nesse momento, é essa informação, esse conhecimento que a gente buscou passar aqui para vocês. Agradeço bastante a Carla, a Michele e a Elisângela que estiveram aqui com a gente na ANAESP. E
venham sempre, porque o programa Nossa Entidade é para isso, para que a população possa se beneficiar das entidades e também colaborar quando é um tema que lhe toca um pouco mais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.